quisesse fazer um rol de virtudes para a gente conversar aqui hoje, de várias delas a gente sempre chegaria e redundaria em alguns pontos cardeais, onde todas elas mais ou menos se tocam. Os cardeais são sempre 4, que são clássicos, todo mundo já deve ter ouvido falar. Temperança, fortaleza, justiça, prudência. São as 4 virtudes cardeais, as 4 virtudes de ordem moral, que tem a ver com prática, com o que você faz com você mesmo. A temperança, parte dela é essa modéstia, é essa moderação com o desejo. Porque a virtude da temperança, ela é justamente aquilo que, quando você tem a virtude da temperança, você evita a dispersão dos seus desejos. É como se pela temperança você soubesse dizer não a alguns desejos, porque eles podem atrapalhar você. E também de você saber dosar quais desejos atender, em que medida atender, em que tempo atendê-los. A virtude da temperança, ela está toda voltada para esse aspecto muito inferior do ser humano, esse aspecto mais afetivo do ser humano, que leva aos nossos desejos. Então, por exemplo, é por isso que quando você vai ver os tipos de temperança, vamos dizer assim, as espécies de temperança, vocês vão ver que elas estarão vinculadas a aspectos quase que corporais do ser humano. A temperança, por exemplo, com relação ao comer, ao beber, ao sexo, ela está muito vinculada, Aristóteles dizia que a temperança é muito vinculada ao sentido do tato. O paladar, por exemplo, quando você come e bebe, pode parecer... o paladar tem algo de tato, né? Você precisa sentir na boca, na língua, nas papilas gustativas, sentir o sabor daquilo. Está muito vinculado a esse aspecto físico. Então, a virtude da temperança, ela é de certo modo meio que Você quer ser uma pessoa virtuosa? Olha, a temperança vai ser primeira coisa que você vai ter que começar a lidar. Primeira coisa. Porque ela está vinculada a aspectos muito básicos do teu dia a dia, da tua vida. Quando você olha, por exemplo, para o comer e o beber. Quando você quer ser moderado, modesto na forma de comer, você vai se abster ou de comer demais, ou se abster de comer qualquer coisa. E aqui não acho que nem seja necessário a gente falar e explicar, porque acho que eis algo que a nossa experiência comum da prática já nos dá. Se alguém aqui já não fez jejum uma vez na vida, regime, nunca parou simplesmente, não vou comer, vou dar um tempo no carboidrato, vou dar uma segurada, vou comer menos. Todo mundo já deve ter feito essa experiência em algum momento. Todo mundo já fez. Isso é a temperança não como uma virtude, mas esse desejo de moderação no uso, na forma como você vai consumir a sua comida, vai fazer com que você se abstenha ou de quantidades ou de certos alimentos por uma finalidade. Se você conseguiu fazer um regime por um certo tempo, você sabe o bem que você ganha ao ter feito o regime, que não é exatamente só o emagrecer. Você ganha energia, você se sente bem com você mesmo, você fica até mais feliz com você mesmo, porque tem uma certa conquista sobre você. A moderação na comida, ela pode ter a ver, e ela tem um efeito que vai para além disso, porque quando você consegue moderar o seu apetite com relação à comida, com relação à bebida, ela também te traz uma certa mansidão. Ela meio que te dá uma sossegada em várias outras coisas. Quando você sabe quando você está naquela agonia e não consegue parar de comer? Ou está comendo demais, ou está bebendo demais, porque você está muito ansioso, porque está algum problema, é o final do ano, não sei o quê? Pode saber. Alguma coisa está errada e disso vai resultar em outras imoderações, em outras incontinências. Tem uma coisa que eu acho que é São Tomás de Aquino, se eu não me engano, mas talvez eu possa estar me enganando com algum comentador dele, que dizia que a virtude da temperança é aquela que a gente consegue ver na cara das pessoas. E a gente não consegue meio que esconder dos outros. Uma pessoa justa ou injusta, você não tem como você saber pela presença dela. Mas uma pessoa que seja temperada, você meio que consegue saber. Sabe aquela festa de casamento que demorou um pouquinho para servir o buffet? E aí quando libera, é aquele Deus nos acuda. Né? Não é só fome, entendeu? Não é só fome. Porque a moderação, né, da etiqueta, da boa educação, faz com que você não saia desabalado da carreira. Até às vezes você tem um problema inverso, que ninguém quer parecer tão afoito e ninguém vai servir. Aí começa a dar um nervoso. Né? E daí tem sempre aquele que vai com aquele prato de caminhoneiro, né? Acabou com a batata palha do negócio, faz aquela fila,
Do jeito que vai sobrar, porque ele come com os olhos. É fácil você ver quando eu na minha família, tinha vários casos assim. E meu pai, quando meu pai não estava bem, eu sabia pela forma como ele comia. Porque chegava na hora do almoço, ele acordava muito cedo, só tomava o café de manhã e não comia mais nada até a hora do almoço, meio-dia e meio. Quando servia, ele já, antes da gente chegar na mesa, ele já estava sentado, ele botava um babador, porque eu usava terno e gravata, usava o babador aqui e já tinha comida salada. Em coisa de 30 segundos ele tinha devastado o prato de salada dele. Eu falei assim, pai não está bem, está ali naquele negócio. E aí, em geral, eu via que daí tipo, tinha que ter, de noite, com a minha mãe, vamos sair para comer um negocinho, vamos fazer um happy hour, vamos beber um vinho, vamos comer um churrasco, não sei o quê. Ótimo que você possa fazer isso, que gostoso, mas se for todo dia assim, onde isso vai parar? Essa imoderação leva ao vício da gula. Que você não consegue mais. E aquilo vai gerar algum problema de saúde em algum momento. Para ficar só nos aspectos físicos, corporais, né, desse problema. Já a moderação com a comida. Ela pode ser um remédio para a tua ansiedade, por exemplo. Você ter mais energia depois do almoço, por exemplo, em vez de bater aquela feijoada, comer menos. Né? Você sente fisicamente a diferença quando você modera o seu apetite e quando você somente atende ao desejo desenfreado de satisfação a partir do que você come. Mesma coisa com a bebida. Se com a comida a gente teria o nome da virtude não é bem a virtude, mas a abstenção que leva à temperança, com a bebida a gente teria que usar um termo chamado talvez de sobriedade. Né? E a sobriedade, tá vendo? Falei da bebida, sobriedade. Mas a sobriedade que eu digo aqui é aquele tipo de bebida que te tira de você mesmo, que amortece a tua mentalidade. Quando você fica bêbado. Né? Sabe aqueles fiasqueira que as pessoas fazem, infelizmente depois do advento da câmera nos celulares se tornou muito, muito fácil saber quando que você tá feio. Né? Por um lado é bom, porque daí se você passa por um vexame desse, você vai tentar evitar, né? Parar uns copos antes de chegar nesse ponto. Mas é algo que a sobriedade faz você ficar sóbrio. Óbvio. Né? Mas a imoderação com esse tipo de bebida, ela vai te tirar de você mesmo. Ela vai diminuir os seus reflexos, a sua capacidade de pensar, de raciocinar. Vai acabar dando em M. Isso. Não vai funcionar. Bebida, comida e o sexo. Que talvez seja aonde o aspecto de desejo seja mais forte do que nas outras duas coisas. Porque o comer e o beber, a não ser que você esteja com uma fome e uma sede daquelas que você sente fisicamente, pela ausência mesmo de alimento, e aí meio que aquela coisa assim, não tem mais etiqueta nem educação, eu vou comer o que aparecer na minha frente, é raro você chegar nisso. Em geral, a gente consegue, né? A própria estrutura da vida humana, você toma um café da manhã, almoço, jantar, então você já sabe, mais ou menos sabe quando vai sentir fome, e justamente para não ficar com tanta fome, você já come antes com a bebida. Já o desejo sexual, ele não tem essa mesma característica. E, em geral, quando ele surge com muito mais força. Ele tem um aspecto muito mais forte. E é por isso que a virtude da castidade, que é a moderação desse apetite sexual, ela é quase que confundida com a virtude da temperança. Quando vocês leem, quando vocês veem por aí as pessoas falando sobre a virtude da temperança, em geral, quase sempre eles se limitam a falar sobre a virtude da castidade, né? Que é a moderação com relação ao seu apetite sexual. O que é interessante quando a gente olha para a castidade, quando a gente presta atenção no efeito de quando você se deixa levar apenas pelo desejo sexual, algo que na sociedade que corre hoje em dia é um dos exemplos talvez mais gritantes e é uma calamidade pública, né? Porque a facilidade que você tem hoje para você atender ao seu desejo sexual, ela é imensa. Né? Pornografia, o ato da masturbação, ou mesmo o sexo fácil. Não está acontecendo uma farofa, não sei do que aí, que é literalmente uma suruba, né? Sendo noticiada como se fosse uma coisa boa. Quando a gente chega numa sociedade em que a imoderação, o desejo sexual se tornou meio que o uso corrente da coisa como um todo, o que você perde é uma espécie de força mental. É uma espécie de energia. Quando você... e é fácil
qualquer um que já tenha tido uma relação sexual ou tenha caído em algum pecado sexual, sabe o gasto de energia que você tem depois. Não tem a famosa cena dos filmes, que depois do sexo é o cigarrinho, aquela coisa. Dá para trabalhar? Dá para já fazer alguma coisa? Não, você tem que meio que recuperar as forças, digamos assim. Tem aqueles quando tem famosos disputas esportivas, seja futebol, principalmente luta, boxe, sempre tem a discussão. Pode ou não pode ter relação sexual antes? Por quê? Porque perde um pouco da energia, perde um pouco da força. Tem uns que dizem que não, que isso é até bom, deixa o cara mais relaxado para jogar. Mas sempre vai ter essa discussão. Esse gasto de energia, quando você come muito, quando você bebe muito, quando você é desregrado com relação ao sexo, faz com que você perca uma capacidade mental, perca uma energia mental que vai afetar tudo o que você faz na tua vida. Então, por exemplo, uma das dificuldades da estudiosidade acontecer, e você se tornar um estudante, muitas vezes decorre dessa intemperança com essas coisas básicas. Porque às vezes está lá na hora do almoço, você se entope de comida, só às 4 da tarde que você vai voltar a ter energia para voltar a pensar em alguma coisa e conseguir ler alguma coisa. Ou então sai de noite, toma 3, 4 cervejas, já não tem mais o que fazer, às vezes no dia seguinte você está de ressaca, também tem um tempo total. E a questão sexual ela ainda é mais complicada, né? Porque o vício, a compulsão sexual faz o sujeito literalmente não fazer mais nada dessa vida. Né? Ele só vive em função disso. Isso é uma das coisas mais tristes e muito fácil de você ver quando você conhece um pouco mais as pessoas, tem amigos que são assim. Parece que vive em função disso. Vive em função disso, só buscando isso. Né? Usando toda a sua força mental para poder criar condições e ir atrás, né, para acontecer aquilo tudo. Né? É um rebaixamento do ser humano a quase que um animal no cio. Só que um cio que não acaba. E aquilo vai desgastando, 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 desgastando. A virtude da temperança, ela, na prática, ela é talvez a mais fácil da gente saber o que tem de fazer. Ela é a mais fácil de saber, não dá para comer tanto, não dá para beber tanto, não dá para ficar me desregrando tanto com isso. Você consegue ver o mal e o bem. Só que ela tem vamos dizer assim, uma insuficiência em si mesma. Se você busca a temperança como um fim em si mesmo, você jamais se tornará uma pessoa temperada. Você jamais será uma pessoa moderada, você jamais será uma pessoa modesta, tá? Talvez seja essa expressão, como se ela fosse uma parte da temperança. Porque é como se ela naturalmente pedisse algo mais. Porque vejam, ser moderado com relação a esses desejos não significa que você chegou numa certa satisfação, numa certa plenitude. É como se a temperança fosse talvez um meio, talvez um requisito, digamos assim, para que você possa desejar mais dessa vida. Quais são os desejos do ser humano? Quais são as finalidades da vida humana? O que a gente mais quer dessa vida humana? Com a temperança a gente está começando a ver que se você desejar viver só pela comida, só pela bebida, só pelo sexo, é uma insuficiência. E quando você modera isso, quando a temperança está presente, ela te abre outras dimensões. A gente estou falando do aspecto físico da temperança, mas obviamente que ela não fica somente nisso. Porque a temperança ela é uma necessidade com todas as nossas paixões, com todos os nossos apetites. E tem uma coisa que quase sempre vem por consequência, junto com os nossos desejos, que é o apetite irascível, que é a ira. Por que a ira vem quase como uma consequência? Porque quando você deseja algo e você não consegue esse algo, seja porque você falhou, seja porque não deixaram, né, você fica puto. Com perdão da expressão. Você fica irritado. Você fica irado. Se você tem algo que você tanto desejou, né, um iPhone, um carro, e alguém te rouba aquilo, te toma aquilo, você fica irritado. Você fica irado com aquilo. A ira tem a ver com algo que não permite que você atenda a esse desejo. Quando você é um sujeito temperado, digamos assim, quando você cuida do que você come, do que você bebe com relação ao sexo, você pode não estar enxergando, mas esse hábito está te criando a virtude da temperança
que vai fazer com que você comece também a moderar outras paixões quando elas apareçam, como a própria ira. Quando a ira é moderada, você começa a adquirir a virtude da mansidão. Você começa a se tornar uma pessoa mais mansa, no sentido não de ser um pusilânime covarde, manso no sentido de não se deixar levar, agora não só pelos desejos, mas também pela dificuldade de atendê-los. Ou quando você não consegue manter aquilo que você deseja, ou você não consegue manter aquilo que você já conquistou do que você desejou.